neste capítulo, nós vamos, de vez em quando, voltar a ele. 1 Reis, capítulo 19. A história muito conhecida de Elias, a continuidade da história do profeta Elias, e vamos meditar sobre esse tema, a força do alimento do céu. Diz assim o texto, versículo 7: o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Versículo 8: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Qual é a tua razão para viver? O que está no centro da sua vida, tua vida? Qual a força motriz que dirige a tua vida? Século IX a.C., nós temos, aí pelo ano 879, mais ou menos, nós temos a história deste profeta chamado Elias, desse servo de Deus, como ele mesmo se identificava. Bom, apenas relembrando alguns momentos da vida deste profeta, ele chegou a profetizar ou exercer o seu ministério num tempo muito difícil, em que reinava em Judá, em Israel, reinava Acabe. Acabe casado com a rainha Jezabel. Jezabel não era parte do povo de Deus. E Jezabel resolveu trazer para o povo de Deus a adoração a Baal e aos Baalaíns, isto é, os deuses de sua nação. E, juntamente com isso, Jezabel perseguiu os profetas de Deus. E perseguiu no sentido de matá-los. Tentou matar, e nós temos registro na Bíblia de pelo menos só 101 que escaparam, porque foram protegidos. Este é exatamente o profeta Elias. Elias confrontava Acabe e confrontava Jezabel com esta atitude deles, e por isso também foi perseguido. Bom, Elias passa um tempo distante, ele era de uma região distante dali, ele então passa um tempo no deserto, fugindo, depois de transmitir a sua mensagem, ele foge, e lá então, no deserto, ele ouve a palavra do Senhor, que diz: volta, vai falar com Acabe. E nós temos aquele famoso episódio narrado no Monte Carmelo, lá em Israel. O Monte Carmelo fica ao norte. No Monte Carmelo, onde ele enfrentou 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Ele enfrentou então tudo isso. Vocês se lembram daquele episódio em que ele pede para vir fogo do céu para consumir o holocausto? Isso aconteceu, e depois disso Elias então começa a fugir. Por quê? Porque a Bíblia diz, a partir do capítulo 19, que quando Jezabel soube desta vitória estrondosa de Elias, ela mandou o mensageiro avisá-lo, Mandou esse mensageiro dizer o seguinte: que os deuses me façam tanto ou mais do que eu te fizeste, se amanhã, a essas horas, ou seja, deu um prazo de 24 horas para Elias, disse: se amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a que fizestes
aos profetas de Baal. Elias, então, diz a Bíblia, quando soube disso, ele, para escapar com vida, ele foge. E ele desce lá de Jezreel, né, que fica ao norte de Israel, desce, vai até uma região, uma cidade chamada Beersheba. Nós já conhecemos, já meditamos sobre ela, que fica perto do deserto, ou dentro do deserto do Negev. E aí então Elias deixa o seu discípulo e vai 24 horas adentro daquele deserto para se afastar. E então nós encontramos um episódio da vida de Elias em que ele pede a Deus a morte. Pede a Deus a sua morte. E nós então temos todo o episódio que há pouco narramos, em que o anjo do Senhor vem a ele e transmite a palavra do Senhor. Depois Elias vai ao Monte Horebe, desce ainda mais, vai para a região da chamada Península do Sinai, e ali no Monte Horebe ele tem um encontro transformador com Deus. A história de Elias mostra que ele naquele momento parece ter perdido a razão para viver. Perdeu a razão para viver. Vejam o que ele diz no versículo desse texto, capítulo 19, quando então, debaixo de um zimbro, ele entra pelo deserto, diz a palavra assim, e ele então pediu para si a morte, versículo 4, dizendo: já basta, ó Senhor, tira ou toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Perdeu a razão de viver. Perdeu a razão para viver. Mas nesse momento do encontro com Deus, o que acontece com a história deste homem é que ele reencontra. Deus traz de volta a Elias a razão para ele continuar vivendo. Isso é muito interessante. Elias, portanto, é um exemplo para todos nós da necessidade de que a gente assimile, que a gente incorpore a razão divina, a razão de Deus para continuarmos a viver, e não apenas viver, mas viver abundantemente. Em situações de muitas vezes ausência de sentido da vida, em situações em que precisamos rever o sentido da nossa vida, ou em situações em que se perdeu a razão de viver. Eu começo pensando sobre a seguinte pergunta: quando Elias perdeu a razão para viver? Quando e por quê? Nós temos no texto alguns detalhes sobre isso. Em primeiro lugar, quando ele deixou de fazer as coisas conforme a palavra do Senhor. Capítulo 17, verso 3 diz que Deus se dirigiu a Elias, estando ele na sua cidade, Gileade, lá ao norte de Israel. Deus se dirige a ele e diz: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te, para fugir de Jezabel, para fugir de Acabe, que perseguia. Em 17:9 diz que Deus ordena para ele: agora sai desta região que você está e vai para Sarepta, onde havia aquela viúva que então sustentou em toda a sua situação de pobreza, mas sustentou até o profeta, e ele então passou a habitar ali. No capítulo 18, verso 1, Deus se dirige a Elias e diz: vai e encontra-te com Acabe. E no capítulo 19, verso 7, nós vemos que o anjo do Senhor transmite a ordem do Senhor dizendo: levanta-te, come, porque demasiadamente longa será a viagem. O que nós vemos em tudo isso é que a história de Elias e a vida de Elias era toda ela guiada pela palavra do Senhor. Aliás, isso ele disse quando confrontado, quando encontrando ali no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Na sua oração ele diz:
conforme a palavra do Senhor. Agora, eu não encontrei em nenhum texto, em nenhum episódio, Deus mandar Elias fugir da famigerada Jezabel. Em nenhum texto. Então, notem, irmãos, que Elias, quando viu a ameaça de Jezabel, no capítulo 19, versos 3 a 5, ele se levantou e, para poder escapar com vida, ele foge, vai até Berseba, deixa o seu poço e ele simplesmente vai fugindo mais e mais, desce até o deserto. Do deserto ele vai prosseguir. Então, não há nenhum momento uma ordem para que ele tomasse essa posição. Ele tomou por sua própria conta. Não há nenhum registro para que ele saísse do lugar para onde Deus tinha mandado que ele fosse. Então, a crise veio sobre Elias quando ele resolve fazer as coisas por sua própria conta e risco. Quando ele deixa de confiar no Senhor, ele passa a temer Jezabel. Notem, ele enfrenta 850 profetas. Mas agora a palavra de Jezabel somente fez com que ele amedrontasse e corresse. Mas tudo porque ele mudou o perspectiva da sua vida e deixou de fazer as coisas conforme a palavra do Senhor. Ele deu lugar ao medo do seu coração, a falta de confiança, que nesse momento falta a ele a confiança. Afinal de contas, Deus já provara o seu poder. Segunda razão, a qual eu vejo que Elias perdeu a razão de viver, é quando ele desistiu. O texto diz, verso 3, que ele resolveu fugir. Verso 3, na parte B, diz que ele resolveu se isolar, ainda mais. Deixou ali o seu moço, em Berseba. A impressão, ou o texto deixa muito claro que Elias tinha no seu coração o sentimento de que ele estava sozinho no mundo. E além de estar sozinho, ele ainda abandona ou deixa para trás o seu discípulo. Chega a dizer isso a Deus: Senhor, o teu povo deixou os teus propósitos, os teus decretos, mataram os teus profetas à espada e ainda buscam a minha vida para me tirar. Ou seja, ele se sentia sozinho, mas ele ainda queria ficar mais só. Ele disse por 2 vezes ao Senhor: somente eu fiquei. Vejam, irmãos, que ele então resolve desistir da vida. Já basta, Senhor. Toma a minha vida. Já basta. Desistiu de viver. Nós temos visto em situações de enfermidade que tudo piora quando a pessoa desiste de lutar, desiste da vida, desiste de viver. E parece que essa foi a situação do profeta: desistiu de lutar, desistiu de viver. Mas há uma terceira razão que nós encontramos aqui quando Elias perde a razão para viver. Quando ele então adormece para mim. Resolveu talvez se tornar indiferente. São 3 formas que nós encontramos na vida deles. A primeira é fugir. A segunda é desistir. E a terceira é a indiferença. Como é que ele consegue indiferença diante das coisas? Vou dormir. Nada que vai acontecer aqui ao meu lado vai mexer. Vejam só. Ele entra no deserto, deita-se debaixo de um zimbro e adormece. Depois de reclamar com Deus,
Depois de dizer, eu não sou melhor do que meus pais, eu me pergunto, quem convenceu Elias que ele era melhor do que os seus pais? E o anjo vem e oferece a comida do céu. Pão, um bocado de pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, ele come e bebe, e o que ele faz? Volta a dormir. Indiferença. Existem essas 3 formas pelas quais provamos a nossa desistência com a vida. É a indiferença com aquilo que acontece ao nosso redor, é a fuga, ou é muitas vezes a mera atitude de desistir de viver, até uma atitude, de certo modo, suicida. Então, Elias perdeu a razão para viver quando ele deixou de fazer as coisas conforme a palavra do Senhor, quando ele resolve desistir da vida e quando resolve adormecer para tudo quanto acontecia ao seu redor. A segunda pergunta que me fiz foi essa: quando a razão divina para continuar a viver alcançou Elias? Eu fiz questão de colocar essa ideia no passivo, ou seja, a ideia de que não foi Elias que descobriu uma nova razão para viver, mas essa razão para viver veio do alto, foi a iniciativa de Deus que veio sobre ele. Quando isso aconteceu? A primeira verdade que eu encontro aqui, quando ele morreu. Você vai perguntar, mas ele morreu? Simbolicamente, ele morreu ao dizer assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Desistiu de viver, ele morreu, perdeu a vida, ou seja, o controle sobre a sua vida, e agora entrega a Deus. Impressionante, aquilo que na verdade representa, de certo modo, na verdade foi o sinal principal para que Deus tomasse conta. É quando ele desiste de lutar com suas próprias forças. É quando ele morre para o próprio controle sobre sua história. É quando ele entrega a Deus: já basta, Senhor, toma a minha vida. Tem a impressão que Elias chegou à conclusão que ele tinha tirado o controle da vida dele de Deus neste momento, quando ele ouve a ameaça de Jezabel e ele resolve fugir de conta própria, abandona o seu discípulo em Beersheba e vai para o deserto se esconder. Ali era o Elias que estava controlando sua família. Mas agora, na sua oração, ele de certo modo entrega de volta ao dizer a Deus: toma agora a minha vida. Meus amados irmãos, aí está o grande segredo: Deus dominar e dirigir a nossa vida nos seus propósitos. É quando a gente entrega os nossos direitos ao Senhor. É quando a gente entrega o domínio e o controle ao Senhor. Notem Mateus 10:39, que diz assim: quem perder a sua vida por minha causa achará. É quando nós desistimos de dominar e de controlar os nossos próprios caminhos, pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias razões. É aí que Deus pode entrar. O que Deus entra? João 12:24, 15:5. Há uma verdade profunda. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Uma vida só vai frutificar quando ela morrer. Morrer do seu autocontrole, do seu próprio domínio. Pensando como Paulo usa essa expressão em vários momentos. Em Gálatas, ele vai dizer: já não sou eu que vivo, que já morri para a vida velha,
para o controle das coisas. Aí Deus pode entrar, irmãos. Aí Deus pode entrar. Então, eu diria, Elias recuperou o sentido da vida e a razão para viver quando ele entregou a sua vida, de fato, ao Senhor. Mas quando ele também comeu o alimento do céu, segunda vez. Notem, o texto diz que ele deitou-se debaixo do zinco, pediu a morte para si, mas ele viu que um anjo o tocou. O anjo tocou, disse para ele: levanta-te, come. Versículo 6 diz que ele olhou e viu então a sua cabeceira, estava aquele pão cozido nas brasas, estava ali a botija de água. É isso que eu chamo de comida do céu. E ele, tendo comido e bebido, tornou a deitar-se, mas pela segunda vez o anjo vem e insiste. Tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque demasiado longa te será a viagem. Ele levantou-se, comeu, bebeu, e a Bíblia diz assim, no verso 8, com a força desse alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Não, essa comida do céu, pão cozido sobre as brasas e uma botija d'água. Alimentos absolutamente naturais. Não tinha nada de sobrenatural aqui. Aqui não é um maná, mas é um pão natural, cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Mas esses alimentos naturais foram usados por Deus no tempo de Deus, e é por isso que se tornaram comida do céu. Não estava na natureza e constituição desses elementos, estava no uso que Deus fez deles. Preste atenção que Deus usa instrumentos absolutamente naturais. Ele usa pessoas normais, gente como a gente, para nos falar, para nos trazer a sua palavra. Não precisam ser aparições sobrenaturais estranhas. Às vezes, a mão de Deus está pertinho da gente, através de coisas bem naturais, e a gente não enxerga, porque a gente está esperando algo espetacular. Mas Deus às vezes quer usar isso, um bocadinho de pão e uma botija d'água, para falar a você. Outro aspecto que me chamou a atenção é a segunda vez. O anjo foi a segunda vez: levanta-te, Elias, come e bebe. Sabe o que isso me fala, gente? Deus não desiste de nós. Ainda que estejamos nessa atitude de desistência da vida, muitas vezes, de lutar, Deus não desiste de nós. Segunda vez o anjo foi lá, ele estava dormindo de novo e disse: levanta-te, come, porque te será demasiadamente longa a viagem. Ah, meus amados, que coisa maravilhosa quando a gente percebe esta verdade. Elias tinha que compreender: Deus não desistira dele. Que coisa maravilhosa. Agora, não. Elias já experimentara uma outra vez este sustento, este alimento do céu. Não sei se você vai se lembrar, mas em 1 Reis 17, quando ele saiu lá da sua terra, e ele vai caminhando para o deserto, depois para encontrar ou ir para Sarepta, a Bíblia diz assim, no texto de versículos 4 e 6, capítulo 17, 1 Reis: beberás do ribeiro, palavra de Deus é isso. E eu tenho, preste atenção nisso, ordenado aos corvos que ali
te sustenta. Interessante isso. Deus manda corvos para sustentar. Aí o verso 6 diz: e os corvos lhe traziam pão e lhe traziam carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do rio. Eu confesso que fiquei analisando o texto e pensando, mas Deus mandou corvo. Interessante, Levítico 11, 13 e 15 diz que o corvo não devia servir de alimento para os Deus. Provavelmente porque ser uma ave necrófaga, né? Ou seja, se alimenta de cadáveres, de bichos, coisa morta. Por isso é que o texto diz que os corvos eram abomináveis. Mas Deus pega esse corvo e manda dar comida para eles. Eu fico imaginando o profeta vendo um corvo trazendo comida. Você comeria um pão trazido por um corvo? Naquele pico dele, você está imaginando o que passou naquele pico. Você comeria. Você sabe o que eu fiquei pensando? Não se come corvo, mas o corvo pode ser usado para trazer comida do céu. Gente, nós não devemos absorver, incorporar os problemas, as ameaças e o mal que vem sobre nós. Mas não devemos desprezar as possibilidades de Deus usar este mal que vem sobre nós para nos abençoar, para nos alimentar, para nos fazer crescer. Deus pode usar corvos, sim, para abençoar as nossas vidas. Que a gente fique atento em situações quando muitas vezes nós só vemos o mal naquela situação. Mas foi isso que Paulo quis dizer ao escrever aos Romanos e dizer assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até corvo pode ser usado por Deus para nos fazer crescer, para nos abençoar. Talvez por isso que Tiago diga que é motivo de alegria passarmos por tribulações, porque ele conseguia enxergar no biquinho dos corvos a comida do céu. Outra coisa, Elias também foi alcançado por esta razão divina para viver quando ele saiu da caverna. Interessante. Quando ele caminha 40 dias e 40 noites, vai até Horebe, quando ele chega no Horebe, lá distante, monte de Deus, lugar de revelações tremendas. Vale a pena lembrar o Sinai como local de profundas e grandes e tremendas revelações da parte de Deus. Ele então diz a Bíblia, verso 9, ali em Horebe, o monte de Deus, ele entrou numa caverna e passou a noite. Deus lhe disse: vem cá fora, põe-te no monte perante o Senhor. Caverna não é lugar para encontro com Deus. Caverna é lugar onde Elias tentava mais uma vez se esconder, já alimentado pela comida do céu, fortalecido pela palavra do anjo, mas ainda não curado do seu desespero da vida, da sua perda de sentido da vida. Ele vai se esconder na caverna, vai lá no fundo da caverna, se esconde. E eu fiquei pensando, essa caverna ficava no monte de Deus, no Horebe. Preste atenção no detalhe. Às vezes a igreja pode ser uma caverna onde nos escondemos e escondemos o nosso verdadeiro eu. Precisamos nos colocar sem máscara perante o Senhor. Para que a razão divina para continuar a viver nos alcance, nós precisamos fazer isso. Sair da caverna onde nos
Só assim, meus amados, Ele pode nos alcançar com a sua graça transformadora. A quarta razão pela qual o que possibilitou que a graça, ou que o sentido de vida segundo Deus alcançasse Elias é essa. É quando confrontou as suas razões com a razão divina. Interessante esse texto. Capítulo 19, versos 9 e 13, Deus repete uma pergunta: que fazes aqui, Elias? E a resposta de Elias é a seguinte: respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e busco a minha vida para me atirar. Aí no capítulo 19, versos 11 a 13, nós lemos que o Senhor passou por ali. Ele está no fundo da caverna. E um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas dentro do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. E o terremoto, Deus não estava nele. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, um sussurro de brisa suave e tranquila. Eu ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a sua capa, saindo, pois, entrada da caverna. E aí o Senhor lhe disse assim: vai e volta pelo teu caminho. O caminho que você fez até aqui, você precisa voltar. Todas as suas argumentações, você precisa confrontar com a minha razão para viver. Você me apresenta razões para deixar de viver. Perseguir os teus profetas, somente eu fiquei. Não vejo mais sentido na vida. Mas era preciso confrontar as suas argumentações e as suas razões com a razão de Deus. Aí então, a razão divina para continuar a viver alcançou eles. Terceiro e último aspecto. Bom, talvez você esteja se perguntando desde o início dessa reflexão: qual é então a razão divina para viver? Não apenas para Elias, mas para todos nós. O texto nos dá algumas dicas. A primeira razão divina para nós continuarmos a viver é que há uma missão a cumprir. Que Deus diz para Elias, depois que ele sai da caverna, a primeira coisa que Deus lhe diz é o seguinte, versículo 15: você tem que ungir a Azael para ser rei sobre a Síria. Segundo, capítulo 16, versículo 16, parte A: você precisa ungir a Jeú, filho de Nissi, para ser rei sobre Israel. Terceiro, no versículo 16, na parte B: você precisa ungir a Eliseu para ser profeta no teu lugar. Eu fiquei me perguntando, mas Elias era profeta em Israel. Por que Deus diz para ele que ele vai ungir o rei da Síria? Qual o sentido disso? Sabe, eu concluí alguma coisa em torno desses três aspectos da missão de Elias que ele precisava cumprir. Primeiro, nós temos uma missão evangelística. Isso é a razão para viver. Nós estamos neste mundo para proclamar a verdade e testemunhar o amor de Deus às pessoas. Essa é a razão para continuar vivendo. Se você tem alguém na sua família, se você tem alguém, amigo ou amiga, alguém que está ao seu lado, com quem você tem que partilhar a vida, que não conhece Jesus, há uma missão aí, se você quiser frente. Segundo aspecto é que nós temos o povo de Deus, eu diria eclesiástico. Ele precisava ungir Jeú como rei sobre Israel, do povo de Deus. Então havia uma missão para Elias também interna, dentro do povo dele, do povo de Deus.
é uma missão também eclesiástica. Qual é a sua missão no corpo de Cristo? E terceiro, havia uma missão pessoal. Havia uma missão pessoal que ele precisava cumprir, ungindo Eliseu como profeta no seu lugar. Nós temos uma missão evangelística, nós temos uma missão eclesiástica e nós temos uma missão pessoal. A missão pessoal não pode ignorar as outras. Há um hino do cantor cristão que sempre me faz pensar muito. É aquele hino que diz: não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. O meu temor é eu chegar lá na presença de Deus um dia e Ele me perguntar: aquela pessoa da sua família ouviu alguma vez você falar disso? Ouviu você falar de mim? Quanta gente tem passado por nossos caminhos. Nós falamos de tantas coisas, né? Imagina de ontem para hoje, futebol, né? Quantas vezes nós não estamos usando as oportunidades para falar de Deus? Segunda razão divina para continuar a viver: para os problemas sempre haverá uma solução. Os problemas não podem nos fazer perder o sentido da vida, por maiores que sejam. Veja o que diz aqui no versículo 17, irmãos. É muito interessante isso. Depois que Deus traz à mente de Elias a sua missão, ele diz assim: e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. O que eu li aqui foi isso a Elias. Presta atenção no detalhe. Você perdeu toda a razão de viver por causa de Jezabel, que pareceu aos teus olhos um grande problema. Afinal de contas, era a rainha, tinha todo um exército com ela, tinha uma influência enorme sobre a casa do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você, Elias: para os problemas e ameaças que você enfrenta, sempre haverá uma solução divina. Isso que Deus estava falando para Elias nesse momento. Isso traz de volta a razão para viver. Em último lugar, sabe uma razão para continuar a viver? Filhos de Deus, caminhando orientados pela razão divina para viver, nunca estarão sós. Elias achou que somente ele tinha ficado dentro dos profetas, que ninguém mais queria saber dele. Ele até largou o seu discípulo lá em Berseba. Aí o que Deus diz aqui no versículo 18 é: todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Elias não sabia, haviam 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Havia 7.000 pessoas, e essas 7.000 permaneciam fiéis a Deus. Deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se prostraram. Eu sei que às vezes a gente passa por aquilo que Paulo passou. Outro dia nós meditamos sobre ele, quando Paulo disse: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. A gente às vezes sente assim, solitário. Ninguém está comigo, ninguém está do meu lado, nem Deus. Mas Deus está dizendo isso: filhos de Deus, caminhando orientados pela razão divina para viver, nunca estarão sozinhos. Há uma razão para continuar a viver, e essa razão é a razão divina. Meus amados, essa
expressão de Elias é a expressão que mais me chamou a atenção. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Essa expressão faz toda a diferença. E a entrega da nossa vida a Deus. Eu não sei qual é a sua situação. Como é que você tem vivido? Se você tem vivido um momento talvez muito difícil da sua história de vida, em que você diz, não há razão para continuar. Não tem mais razão para eu continuar insistindo nessa direção. Não tem mais razão para viver, quem sabe alguém pensa assim. Mas deixa eu dizer que toda a diferença na vida de Elias começou a acontecer quando ele disse isso. Já basta. Eu vejo nesse já basta o seguinte: já basta de tentar eu mesmo conduzir os meus caminhos. Já basta de tentar fugir. Já basta de tentar me esconder. Toma agora a minha vida. Sabe o que me impressiona? Que quando Elias falou isso, foi quando o anjo apareceu a trazer comida do céu para renovar as forças dele. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até a orelha do monte de Deus, até o encontro com Deus. Abaixe a sua cabeça agora. As situações